Eu tenho uma história para contar. E aí vem comigo que a história é boa. Tem uma história para repartir com vocês, que eu acho que é importante para esse dia. Eu quero fazer uma linha do tempo e falar de alguns acontecimentos na nossa história, porque na nossa história você faz parte. Você faz parte dessa história. Nós fomos enviados para cá, eu e Solange, no ano de 2000, nós viemos para Tijuca, né? A gente chamava Zona Norte. E Deus nos desafiou a sair de Campo Grande, onde Karina era adolescente. Não é, Karina? Onde a gente tinha um grupo caseiro com irmãos, vínculos, pessoas. Meus filhos nasceram em Campo Grande. A gente era inserido na igreja. Eu me converti já numa reunião caseira, numa casa. Na época que eu me converti, a gente não tinha local para se reunir. A gente se reunia uma vez por mês em um CIEP emprestado, que a gente pegava emprestado um CIEP, aonde aparecesse um, né? Tinha uma irmã que era diretora, a Edna do Marcão. Aí ela arrumava um em Camará, um em Santa Cruz, um em Itaguaí. Aonde tinha, a gente ia, né, Durval? Durval é dessa época. E aí a gente se reunia assim uma vez por mês. Era o ajuntamento, que a gente conhecia vários irmãos que tinham se convertido, vários grupos caseiros. Era a maior maravilha, era muito bom essa época da minha conversão. E a nossa vida era nas casas. Numa época que não tinha telefone celular, telefone fixo, não existia. Era o molecular, esse aí existia. O molecular, quem conhece o molecular? Conhece o molecular? É aquele que alguém liga para a casa do vizinho e manda o molecular chamar a gente. Ó, estão ligando lá na Dona Maria para você. Aí a gente ia lá. Era o molecular, era o telefone que existia na época. E tinha os orelhões, né, que a gente ficava na fila, começou com ficha, né? Muita gente não sabe disso. Dá um Google depois que você vai saber o que é. Comprar ficha para telefonar, orelhão. E nessa época a gente vivia muito juntos, assim. A gente saía para ir para a praia pescar, deixava um bilhetinho na porta de casa assim, ó, estamos em Grumari, que é facinho de ir. Quem mora em Campo Grande para ir em Grumari é facinho, né? Um pulinho, né? E quando a gente percebia, tinha umas 60 pessoas na praia com a gente pescando, tocando violão. A Armando é dessa época. Né, Armando? A gente pescava lá, fazia aquelas pescas milagrosas, né, Armando? Passava a noite em Grumari, jogando tarrafa, se relacionando, louvando ao Senhor. Mas eu saí do meio dessa comunhão toda para vir para cá, para o lado de cá. Deus me desafiou a cuidar de 6 pessoas que tinham aqui. Meia dúzia. E eu vim. Na época, nós somos mais novos, né? Os mais novos têm mais ímpeto para fazer as coisas, né? O mais novo, a gente quando está novo não pensa no dia de amanhã, né, não, Jorge? A gente quando está novo, a gente quer ir. O que vai dar? Não sei. Chega lá, a gente vai saber. Então, aí vamos embora. Vamos nessa. E nós viemos. E desde então, nós temos sido instruídos por Deus. Deus tem nos dado uma instrução de como viver e manter a nossa essência, o nosso óleo, aquilo que Deus nos chamou para fazer, a revelação que nós temos. Eu sempre acho muito interessante falar sobre a visão que Deus nos dá, porque eu sempre lembro de Paulo, o apóstolo, diante de um rei, Agripa, preso, em cadeias, pregando o evangelho, falando de Jesus e falando contrário. Ele estava lá porque ele estava sendo perseguido pelos seus próprios irmãos, pelos judeus, mas ele teve a visão de Jesus, ele viu a igreja. A conversão de Paulo, ele conheceu 2 coisas. Primeiro, ele encontrou Jesus. Você pode dizer amém? Porque quando ele viu uma luz,
Posso dizer que maior do que a luz do sol, ele se prostrou em terra e ouviu uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tem uns mistérios na Bíblia que a gente precisa atentar para eles. A primeira palavra de Paulo foi: quem és tu, Senhor? Ele conhecia Deus. Ele era fariseu. Ele perseguia a igreja porque ele achava que aqueles homens eram hereges, eram contrários a Deus. E ele perseguia para matá-los, porque era contrário à religião dele. E ele pergunta quem era o Senhor, o Quírios. É tu, Senhor? É Deus que está falando comigo? E Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem você persegue. Ora, amados, Paulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo pessoas que diziam que Jesus era o Senhor. Paulo teve duas revelações. Primeiro, quem era Jesus? Ele era o Senhor. Amém? Segunda revelação que ele teve, que Jesus estava na igreja, que aquelas pessoas faziam parte dele. E ele teve a revelação de quem era a igreja. Ele teve a revelação de todas aquelas pessoas que pronunciavam o nome do Senhor, que viviam aquela vida de comunidade comum, de casa em casa, partindo pão, orando, perseverando no ensino dos apóstolos. Aquilo ali era a igreja, era Jesus. Ele não podia perseguir aquilo, ele tinha que ser um daqueles. Foi uma grande revelação. E diante de um rei preso, ele fala que o rei conhece as profecias, conheceu o que os profetas falaram, e ele anuncia Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos. E ele termina o discurso dele falando assim: e é por conta da visão que eu tive, é por conta dessa visão que eu estou hoje aqui diante de ti, ó rei. E o rei fala assim: tu quase me persuades a ser cristão como você. Paulo fala: bom, exceto por essas cadeias, a intenção é essa. Paulo era intencional, mesmo preso, ele estava ali pregando o Evangelho. Amém? Então, nós temos uma revelação. Nós temos uma revelação. Nós sabemos quem é Jesus. Mas nós visualizamos também a igreja. Nós sabemos que a igreja não é um prédio feito por mãos de homens. Que a igreja não é um lugar onde nós nos reunimos. Isso não é igreja. Porque a gente pode estar aqui e não fazer parte da igreja. Não viver a vida de Cristo, não viver a igreja. E nós entendemos também que o Senhor nos chamou para nos relacionarmos, porque o chamado de Jesus, a ordem que Jesus nos deu, depois de ressurreto, Mateus 28, foi ide. Quem lembra? Mateus 28, 18. Jesus fala assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Parte A, fazer discípulo não é fazer crente, convertido, assistidor de culto. Não é isso. Fazer discípulo é fazer alunos de Jesus. Porque o discípulo, ele tem uma referência. O discípulo, ele tem uma referência. Se você quiser depois ir anotando, que eu estou andando, porque meu assunto vai... Não quero esgotar vocês hoje. Qual a referência do discípulo? Lucas 14, 33, Jesus fala assim: aquele que amar mais sua mãe, seu pai, sua mulher, seu marido, seus filhos,
e até a sua própria vida, do que a mim, que a palavra ali aborrecer é amar mais, amar menos, ou não, amar mais. Não pode ser meu discípulo. O discípulo é aquele que ele tem um amor comprometido e abnegado. Ele abre mão de tudo em prol da vontade de Jesus na vida dele. Esse é um discípulo de Jesus. Amém? A palavra dele é o que vale. A palavra dele é o que norteia. A palavra dele é que nos move. A vontade dele é o que interessa. Jesus fala isso em João 4, quando querem dar comida para ele. Ele fala assim, uma comida eu tenho para comer, uma bebida eu tenho para beber, que é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vontade está comprometida. Amém? Mateus 7, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então o discípulo é aquele que cumpre com a vontade do Senhor, ele luta e busca para cada dia ser um discípulo do Senhor, um servo que não tem do que se envergonhar. Então Jesus está falando assim, vocês vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Como? Como? Ele fala assim, vocês vão pregar para poder ganhar. Aí ele diz, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza eles. Para quê? Para confirmar a fé. O batismo é uma confirmação de fé. É um selo de um novo nascimento. Batismo. Mas ele não para aí, ele fala assim, ensina eles a guardar, a palavra guardar ali no grego é praticar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é uma revelação fácil de viver. Porque para isso nós precisamos viver comprometidos com os outros, sujeitando uns aos outros em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça Cristo, para querer se parecer com Ele a cada dia. E nós vamos precisar de gente. Amém? Porque esse ensino prático, ele não é teórico. Não vai existir uma escola que você vai entrar e vai aprender a ser discípulo de Jesus. Porque ele é dinâmico, ele é vivo, ele é a vida de todo dia. Ele é a prática de todo dia. Ele é o acompanhamento de todo dia. Ele é o desejo de todo dia. Por isso nós precisamos nos relacionar. Nós chamamos isso de vínculo. Colossenses 2 fala que todo corpo bem ajustado, bem ligado, unidos por suas juntas e ligamentos, produz o próprio crescimento em si mesmo. Amém? O relacionamento, ele traz o crescimento. Por que ele traz o crescimento? Porque ali a gente dá e recebe, ali nós somos confrontados nos nossos erros, ali nós ouvimos verdades. Amém? Não a verdade que esse mundo fala, né? Que a gente tem que falar, falou a verdade, mas falou de forma errada. Mas tu tá procurando a forma ou a verdade? Porque a verdade, às vezes, vai doer em você, sim ou não? Todo relacionamento vai ser assim. Jesus encontra um jovem rico que se joga aos pés dele, chamando já ele de bom mestre, e ele fala assim, olha, você é um cara avarento, estou parafraseando. Cadê, Luciano? Me ajuda aí. Isso, estou parafraseando o que Jesus falou, você é um cara avarento, o teu Deus é o teu dinheiro. Pega o teu dinheiro, dá aos pobres e segue-me. A palavra diz que aquele homem ficou entristecido, porque ele era muito rico. Ele ouviu a verdade, se entristeceu com a verdade, não seguiu Jesus, mas não foi adulado por Jesus. Vem que tu vai se convertendo aos poucos. Não existe isso no reino. O reino de Deus, ele é muito reto. Quem pode dizer amém? Quem compreende o que eu estou falando? Amém? Por esse entendimento, por essa introdução que eu estou dando para vocês, Deus ele tem nos guiado, nos direcionado sobre como viver essa vida.
Porque Deus tem cuidado com a igreja. Deus nos ama. E Deus vai preservar sempre a visão que Ele nos deu para que a gente possa viver por ela. Amém? Ele sempre vai ser fator de nos ajudar a fazer isso. E aí, com esse entendimento, os mais antigos aqui vão entender, né? Falar os mais antigos, eu não posso falar o nome, que eu deduro a idade de todo mundo, né? Mas os que já estão aqui mais tempo com a gente sabem que o Senhor sempre nos instrui assim, ó. A gente está no lugar reunido. O primeiro lugar que nós nos reunimos foi na Associação Atlética Banco do Brasil, chamado ABB, ali na Tijuca. Doc Lobo. Nós começamos com grupos, os irmãos falaram assim, está na hora de a gente fazer uma reunião para chamar gente, para a gente evangelizar. Porque a gente veio de Campo Grande, uma vida que todo mundo se relaciona, todo mundo se conhece, tudo é casa. Morar em casa é outro papo, né? É casa com piscina ainda, todo mundo vai para lá, a casa o dia todo cheia, a gente conhece os vizinhos todos, a rua toda, um monte de gente se converte. É aquele avivamento. Aí eu vim morar em Botafogo. Cheguei em Botafogo, passei um ano em Botafogo, não conhecia o vizinho que morava do meu lado, agoniado. Andava dentro do apartamento assim, não vi o céu. Falei, meu Deus, tu me trouxe para cá, vou morrer nesse lugar. E aí nós falamos, vamos fazer, a única maneira de tirar o pessoal de casa é levar para uma reunião. Aí um irmão entre nós falou assim, se alugar lá, eu nem sabia disso, porque eu nunca me envolvi com parte financeira. Era a Neiva que usava. Neiva, dá para a gente alugar a bebê lá, não sei o quê? Quanto é que era? Aí falou, o valor era caro na época, a gente pagava por reunião. Ela, não, pode alugar que tem dinheiro, mas é porque um irmão chegou para mim e falou assim, ó, se alugar, pode deixar que eu pago. Eu pago todas as reuniões. Não sabia disso não, a gente só soube depois. E aí nós fomos para beber e começamos a vida lá. Só que no meio do caminho a gente teve um problema, porque aonde tem encontro, as coisas começam a se perder. E tinha um irmão que começou a abençoar a gente com som, aparelhagem de som. E a gente descobriu que era tudo roubado do patrão dele. Ele roubava o dinheiro para poder abençoar a gente. Era o irmão Robin Hood. Roubava do rico para dar para os pobres. Aí nós falamos, vamos sair daqui. Vamos parar com esse negócio. A gente não precisa disso não, vamos voltar para casa. Aí volta para os grupos caseiros. A gente parou. Aí um dia o irmão chegou e falou assim, tem um lugar ali um auditório da Tapaué. O pessoal faz reunião da Tapaué. Lá eu conheci Dani, Flávia. Chegaram nessa época aí, Felipe, Nestor, Vanessa. Tem uma galera que se converteu ali, Vitor. A gente começou a fazer uma reuniãozinha ali, então domingo, era dia de sábado à noite. General Roca. Aí uma irmã entre nós foi batizada no Espírito Santo com cantos líricos. Pensa num cântico. A irmã ela dava um tom que eu acho que ninguém do louvor aqui tem. Tem, Felipe? Não tem, né, Felipe? E aí o fogo descia, acabava a reunião e a irmã ficava lá. Os vizinhos fizeram abaixo-assinado, levaram para a polícia, prefeitura, para onde podia ser. Não, aí tiraram, o cara veio lá, porque aí a prefeitura foi lá, ele não tinha alvará. Aí falou, então, eu vou tirar o alvará, mas assim que tirar vocês voltam. Mas nós entendemos que Deus queria que a gente saísse dali. Não, é o Senhor, amados. Quem governa a gente, quem nos carrega é o Senhor. O Senhor quer que a gente volte. E eu comecei a orar por conta disso, nessa época. Senhor, tu não quer que a gente fique em algum lugar? E nessa época o Senhor falou para mim assim, quando eu precisar fortalecer os vínculos, eu junto vocês. Quando vocês estão preparados para proclamar, eu solto. Nunca mais eu esqueci isso. E ali nós ficamos. Um dia veio minha irmã e fala assim, conversei com o diretor de um colégio, lá no Rio Comprido, Guanabarense, e ele falou que o colégio está aberto para vocês. Falei, vou lá conversar com ele. Cheguei lá, sentei com ele, expliquei para ele como a gente vivia. Ele, meu irmão, minha mãe era crente, eu não sou não.
Minha mãe era crente, aí ele botou lá um monte de fita VHS, se você não sabe, dá um Google depois, que era como a gente via os filmezinhos. Ele passava o dia vendo a mãe dele no culto, tal, aquela adoração pela mãe. E ele falava assim, a minha mãe era crente, eu olho, não vejo verdade nessas coisas, mas ela não era de mentira. Tem que ter alguma verdade nisso, eu não encontrei ainda. E eu falava de Jesus para ele, ele gostava da gente, ele abriu o colégio. E a gente começou a se reunir no colégio. Ele deu a chave do colégio na nossa mão. A senha dos alarmes. E ali a gente viveu evangelizando naquela praça do Rio Comprido. Todo sábado tinha uma feirinha igual aquela de Itaipava, ainda tem? E aí é o dia que os bandidos soltam os soldados para ir para a feira. É o dia da gente evangelizar. A gente caía lá todo sábado. Evangelismo. Eram as meninas do hip hop, Raquel, Dani, Flávia, Vanessinha. Vanessinha dançava, que era uma beleza, hip hop. Aí fazia peça. E nós ficamos ali um bom tempo, até um dia que Deus falou assim, de novo, vocês precisam fortalecer os vínculos. E na hora de sair, nós até abençoamos o dono do colégio. Ele tinha uma quadra que ele queria cobrir, mas nunca teve dinheiro para cobrir. Nós compramos todas as telhas, chegou lá um caminhão de telha, falei, então, isso aqui é para cobrir a quadra, e a gente está indo embora. Ele quase chorou. Mas a única alegria, assim, a única não, né? Uma das alegrias que eu tive é que depois de uns 7 anos, passaram, acho muito tempo, um dia ele me ligou, ele tinha meu telefone ainda para falar assim, pastor, me converti. Agora também sou crente. Eu entendi o negócio. O Senhor falou comigo. Eu falei, ô glória, Deus é bom. Mas e aí, foi aonde? Ele, cara, aquelas telhas não me deixaram mais dormir. Por que vocês me deram telha? Um grupo tão pequeno, e a gente era um grupo pequeno, de 30 pessoas. Cobriram a minha quadra, que eu não tinha dinheiro, foram embora, não me pediram nada. E eu comecei a perguntar para um monte de gente, até que um dia, uma senhorinha igual a minha mãe me explicou o que era, e naquele dia eu vi Jesus. Eu falei, ô telha abençoada essa. Foi uma benção. E nós fomos para onde? Casa. Fortalecer os vínculos. Vamos fortalecer os vínculos. Mas aí fica aquela aflição no coração dos irmãos. Um dia alguém chegou, a gente podia juntar o grupo de novo, né? A gente está muito longe, muito não sei o quê. Aí a gente ora, Senhor, abriu uma porta. Pizzaria Torre de Pisa. Tinha pizzaria embaixo, em cima tinha um salão. Lembra disso, André? André era novinho, baixinho, menorzinho, magrinho ele continua. Só não está mais novo, né? Mas André estava lá. Filipinho. Tu era de lá? Ele não lembra não, mas era. Torre de Pisa. Estava lá. Tava. Paulo Ricardo estava lá também. Maron não estava. E aí na Torre de Pisa, quando foi o CTM que vocês foram, Lu? Então. Não, 2005, que foi lá na Torre de Pisa que vocês... vocês foram depois. Tá. E aí em 2004, isso era no ano de 2004, tem muito tempo, a gente está lá na Torre de Pisa, o cara liberou lá em cima, e ele gostava por quê? Porque as crianças eram a melhor, cadê a criançada? Melhor escolinha da vida. Torre de Pisa. Por quê? A gente fazia reunião em cima, a garotada descia e comia pizza até acabar a reunião. Rodízio. Desce as crianças, come pizza. Foi lá que Franco chegou, do Chile, tinha tido o primeiro CTM no Chile, e ele trouxe lá os videozinhos, agora já eram DVD. Se você não souber, dá um Google. A gente botava o DVD no computador e projetava no telão. E aí o Franco mostrando como foi a obra no Chile, as pessoas se convertendo, se batizando, como foi o primeiro grupo do CTM no Chile. Nesse dia, o Franco fez um apelo, a música que a gente cantava naquela época era da Aline Barros,
aquela música Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme tua palavra e usa-me, até que em mim se ache só a ti. Amém? Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. E aí naquele dia, a gente teve uma baixa no grupo, porque foi para o apelo, para ir para a missão. Luciano, Ana Paula, Vanessinha, Carlinhos, Vanessa e Felipe. Natália não era daqui não. Vanessa e Felipe. Vanessa e Felipe eram líderes, Ana Paula e Luciano. E aí quando eu vi todo mundo lá na frente, vai tudo, eu falei, eu montei o time, agora o time vai embora. Ô Jesus. E aí eles foram então para o CTM lá, Centro de Treinamento Missionário, e a gente continuou a vida. E aí a Marildo Barbosa, vocês não conhecem, a Marildo um dia chegou para mim e falou assim, cara, eu estava conversando com o Coroa que ele queria te conhecer. Tem aqui na 28 de setembro um auditório para 600 pessoas, e aí o grupo já era grande, tinha 60. Era um grupo enorme. Aí eu fui lá conversar com o velhinho, Isaías de Souza Maciel. Ele, não, estava conversando aí com o irmão, que ele toca, é músico, ele falou de vocês estão lá na pizzaria, aqui está aberto para vocês, vem para cá fazer reunião. Mas não tem dinheiro para pagar não, precisa não. A casa é de vocês. Aí tem certeza? Tenho. Aí, ó, Deus está querendo de novo nos juntar. Aí fomos lá para 28 de setembro. Lá era engraçado, por quê? Porque 600 lugares, aquele cinemão. O William casou lá, né, William? Você também casou lá. Aí, eu falava, os irmãos chegavam e falavam, amados, chega todo mundo para frente, porque os irmãos que vão chegar não ficaram em pé, né? Então, junta todo mundo aqui na frente. Lembra disso, Bernadette? Era assim. E aí vamos nós, 28 de setembro. Um dia, de novo, o Senhor falou conosco. Sai desse lugar. Aí eu cheguei na reunião de liderança e falei com os irmãos, amados, penso eu estar ouvindo o Senhor falar que a gente tem que sair daqui. Por quê? Eu falei, não sei. Só que nessa época que o Senhor falou para a gente sair, a gente já tinha quase 200 ali. Tinha gente pra caramba já. A gente chegava já quase a metade do... Tinha cascadura inteiro, né, Bernadette? Vinha a galera. E para onde a gente vai? Eu falei, também não sei. Mas vamos orar. E nós fomos orar e Deus me lembrou da palavra que Ele me falou no começo. Quando eu preciso que vocês se ajuntem, para fortalecer os vínculos, eu vou juntar vocês. Eu falei, então, ó, o Senhor quer que fortaleça o vínculo. Aí nessa hora, nesse exato momento dessa timeline, que eu estou falando com vocês, e aí Walter vai lembrar disso, tomara que lembre. Eu cheguei para os irmãos e falei assim, amados, vamos olhar como estão os vínculos, como está a igreja. A gente vivia numa época ruim, meio dividida. Havia uma divisão velada entre um pastor que estava comigo. A vida estava muito turbulenta e o nosso ponto de encontro já era a reunião. Só olhando com essa ótica, com esse olhar mais refinado, eu entendi aquilo que Deus estava me falando. Por que Ele nos juntava? Porque a visão não pode se perder. Nós não podemos perder a visão. Porque é muito fácil se perder. Fácil demais, sim ou não? Quem concorda que é fácil? Amém? A gente vira religioso de um dia para a noite. Um dia para a noite a gente vira religioso, esquece qual é o nosso chamado. Quando a gente deu um cheque, que eu juntei a liderança,
Foi até na casa de Jaime que a gente juntou. A gente descobriu que tinha um monte de discipulado nominal já. Você sabe o que é discipulado nominal? É, alguém fala assim, tu está com quem? Eu estou com o Cidinho. Aí vem me perguntar, Gessé está contigo? Eu por aqui, eu não vejo Gessé. Ó. É só de nome, não é eficaz, não é verdadeiro. Não é vida. Aquele ciclo de pregar para ganhar, batizar para confirmar, ensinar, discipular para formar e enviar para pregar, acabou. Por quê? Porque começa a ter gente entre nós com anos e não é instruído, não é ensinado, não cresce espiritualmente, não muda, não tem um novo nascimento. É horrível quando você está cuidando com alguém, se relacionando com alguém, querendo que ele cresça, querendo que a vida de Jesus aconteça na vida dele, passa 10 anos, a pessoa está exatamente no mesmo lugar, alguma coisa está errada. Por que está errado, amado? Porque ou você está ensinando errado, ou você está perdendo o teu tempo com alguém que não quer. Pô. Está deixando de atender quem queira. Nós precisamos crescer, o nosso crescimento está no coração de Deus. Amém? Nós apresentamos hoje o Henry, Emanuel estava aqui junto, aqui tem um monte de pais. Qual é o pai que tem aqui? Que o seu filho vai fazer 10 anos e tem a mentalidade de 3 anos que não vai correr para o médico. Fala, tem alguma coisa errada com esse garoto. Por quê? Porque ele já tem 10 anos e está comendo papinha, não fala direito, está com uns quadros de 3 anos de idade. Tu vai correr para o médico. Sim ou não? Quem vai achar isso normal? Ninguém. Ou vocês estão achando, não estão respondendo por causa disso? É normal isso? Não. Me ajuda aí, gente. Anima o pregador. O nosso crescimento está no coração do Pai. Deus quer que seus filhos cresçam. É até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. A maturidade de Cristo, que perfeito ali é maduro, teleós, a palavra grega. Maduro, não criança, maduro. Amém? Precisamos amadurecer. E aí nós saímos então dali da 28 de setembro, e eu lembrei ontem à noite, as coisas que a gente lembra, muito interessante, né? Naquela época só existia o Word, que era o que a gente usava, meio de comunicação, fazer qualquer coisa, plaquinha, imprimir. E eu lembro que eu imprimi, e nós botamos assim na frente da Rádio Boas Novas, pedi para o porteiro, que era nosso amigo, deixar lá, fiz um mural com as fotos de cada grupo caseiro, de cada irmão, com os endereços, porque podia ser que alguém fosse lá procurar a gente, não sabia onde a gente estava, né? Alguém que está chegando, se vinculando. E eu deixei uma frase escrita assim, a igreja que se reunia aqui está mais viva do que antes. Você pode nos encontrar nesses endereços. E deixei lá um mural. E ele ficou por alguns meses lá, porque eu passava lá para ver se tinham tirado. Aí não tinham, porque eu queria deixar uma mensagem que a igreja estava viva. Amém? Porque o que fazia a igreja não era o lugar que ela vivia, ela estava viva. E naquele tempo, o Senhor veio nos fortalecendo novamente. 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 Aí o Franco nos fez um desafio, falou, cara, vai para Jacarepaguá. Bota uma reunião lá em Jacarepaguá, é bom ter uma reunião geral, nem que seja uma vez por mês. Por quê? Porque os irmãos ouvem uma palavra única, profética, tem que ter uma palavra profética. Aí eu falei, cara, mas Jacarepaguá, a gente estava lá do lado de lá, da serra. Aí ele, não, se tu for para Jacarepaguá, eu vou contigo. Essa ele está me devendo até hoje. Aí, bom, vamos procurar um lugar em Jacarepaguá. Nós alugamos a R9, o auditório da R9, fazer reunião.
Quem lembra da R9? Tem gente que nem sabe o que é isso, né, R9, né? A Estácio de Sá, que tem ali na Taquara. Aí alugamos um auditório lá, fizemos 2 reuniões, que o Franco veio, depois ele não veio mais. Aí também a gente não fez mais reunião. Aí o Ziel, que não está aqui, porque está na conta dele. Então, lá no Quality Shop, tem um cara lá que tem um auditório, está fechado, era um antigo cinema. Só que é pequeno. É pequeno. E era mesmo. Porque vocês lembram que eu falei que lá na 28 de setembro a gente já tinha 200 pessoas? Já passava de 200. Aí eu cheguei aqui para olhar e falei, Zé, é pequeno, mas se apertar direitinho, cabe, né? Eu tinha uma van que era 16 lugares, eu botava 26. Se apertar direitinho, vai dar. Vai caber. Sim ou não? E aí vim aqui conversar com o cara, um rapazinho. Quando ele falou o nome dele, meu nome é Benhu. Eu falei, não é possível, eu só conheço um Benhu na vida. Pastor. Aí ele é meu avô. Sério? Sério. Eu conheço teu avô, gente. A gente fazia retiro lá em Muriqui, na pousada dele e tal. Eu ia para lá quando era ímpio, tive uma briga com ele lá, que cheguei lá ímpio, com Solange, ele não deixou a gente dormir no mesmo quarto, porque não era casado. Foi o maior pricoió. O velho era durão. E aí ele, aluga, aí nós alugamos do lado de lá, aquele cinema do outro lado, e a gente pagava só o domingo. Quem lembra disso? A gente pagava por reunião, era só domingo. Domingo a gente vinha naquela coisa, armava tudo, montava geral, acabava a reunião, desmonta tudo para levar, porque não podia deixar. A turma da música é que mais sofre nessa hora, né? Carrega instrumento, carrega bateria, carrega não sei o quê. Só que tinha domingo que a gente chegava, ele tinha alugado para outro. Um garoto meio doidinho. Ele esquecia. Aí a gente chegava, tinha uma reunião na empresa, um negócio. Aí ligava para ele, cara, eu esqueci que era vocês, era nessa hora. Aí eu, então, irmão, vai ter reunião hoje não. Aí vamos fazer o seguinte, vamos alugar mensal? Quanto é o valor mensal? A gente fechou mensal para ficar com o lado de lá e desde então nós estamos aqui. Amém? Terminei minha timeline? Então agora, só queria nortear vocês do nosso caminho. Porque tem muita gente nova, não sabe disso. Não conhece ainda qual é a nossa prioridade. Talvez, por vergonha até da liderança ou discipuladores, você nem saiba qual é a visão de Deus. O que é uma igreja? O que é um discípulo? Como você tem que viver e se portar? Qual é o teu compromisso? Por quê, amados? Repete comigo, é fácil perder a visão. É muito fácil se perder de Deus. Fica cômodo. A coisa fica cômoda. A gente acomoda. E aí esse lugar passa a ser o lugar que a gente se encontra. Passa a ser o lugar que a gente tem para se ver. Fica ruim, né? Você não precisa se dedurar, não, mas quantos deixam para tratar algum assunto com o irmão quando chegar na reunião de domingo? Antigamente, estou falando porque isso tem acontecido comigo. Porque antigamente, nos nossos primórdios, quando alguém queria tratar de algum assunto comigo no dia da reunião, eu não tratava. Vai lá em casa. Não, mas lá na reunião não é lugar de tratar assunto. Nem dá para a gente sentar e conversar. Vai ficar aquele negócio mal feito. Aquele conselho mal dado, sem orar. Vai lá em casa, lá a gente conversa. Essa era a batida. E essa tem que ser a batida, sim ou não? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? E aí, eu estava orando a Deus porque eu me propus, eu falei com o Sueli. Cadê a Su?
Eu falei com o Sueli falou assim, tu vai lá para o dia da reunião do dia 3? Falei, vou não, filha. Aí ela, poxa, a última reunião do ano, tu não vai? Falei, não vou, amada. Não vou porque vai ficar muito tempo aí. Se eu chegar para o dia 3, aí tem o Natal que tem que passar com a família. Eu vou ter que ficar. Tem um retiro de ano novo. Vou passar o mês aí, pô. Eu devo ir lá para o dia 20, 22. Ela, puxa. Aí ela é brincalhona, né? Não, tu tinha que estar aqui, foi tu que abriu, você que tem que fechar. A tu não está querendo é vir, né? Aí a gente riu. Falei, não, mas a ideia não era vir mesmo. E eu comecei a orar para vir para cá. Comecei a orar ao Senhor. E estava com o carro com problema para vir, Luciana que sofreu comigo, toda hora eu ligava para ele e perguntava, chega, não chega? E ele olhava na bola de cristal assim, olha cara, está meio nublado o negócio, não dá para ver, né, Luciana? Mas orei, falei com Solange, resolvi vir. Falei, não, vou estar lá. Mas vou estar lá, mas o Franco já estava combinado dele estar aqui. Ele que viria aqui ministrar nesse dia. Aprove a Deus me trazer. Ouvi o Senhor e vim. O Franco não pôde vir. E ontem à noite eu tive certeza que Deus queria que eu falasse com vocês. Eu não sei se vocês sabem, vida de profeta é uma vida difícil. Quem sabe disso? Sim ou não? Solange disse que sabe. Eu vou explicar por quê. Porque Deus fala através da vida. Você tem que sentir para poder entender o que aquele povo vai pensar. Se você for um leitor da Bíblia, se quiser ler, você vai encontrar Deus falando para o profeta assim, olha, pega uma mulher prostituta da vida e casa com ela. Vai pegar outro, vai falar assim, ó, tu vai arrumar a tua mala e vai sair como quem vai viajar de manhã. De noite tu volta com a mala. Amanhã tu faz isso de novo com a mala. Depois tu volta, está o profeta lá, que nem um besta. E vai de novo. E volta. Para quê? Para que o povo de Israel saiba que eu vou tirar eles daí e vou levar eles para o exílio. Deus fala. Primeiro, de maneira cenográfica. Depois ele confirma a palavra dele. Entende isso? Sim ou não? Amém? Deus nos faz sentir algumas coisas. E aí, quero falar para vocês, esse ano, para mim, talvez tenha sido o ano mais difícil da minha vida. Porque fé para seguir o Senhor eu tenho. O Senhor falou para mim, sai daí, vai lá para Vila Velha. Eu entendi a voz do Senhor. Ele usou pessoas para falar sempre. Mas ele usou alguém que eu nunca vi na vida, não conheço. Conheci de rede social agora, depois do evento. Que sonhou comigo. Falando do meu sofrimento na minha saúde, porque eu não obedecia a Deus. E a minha desobediência era sair daqui. Mas como é difícil perder a visão. Porque ficar aqui é tão bom. Tão gostoso. Tão proveitoso. E legítimo, porque tem muito trabalho para fazer. É legítimo o que a gente faz. Mas mesmo sendo legítimo, tem que ser a vontade de Deus. Entende o que eu falo? Eu me dobrei à vontade do Senhor e fui. Me mudei em janeiro do ano passado para Vila Velha. Em janeiro, a vida virou de cabeça para baixo. Porque tudo que podia dar errado esse ano deu errado. Inexplicavelmente. Situações que eu nunca passei na vida. E a dúvida vem no coração. Talvez eu esteja falando para um monte de gente que está como eu estava. Muita dúvida. Insegurança. Será que eu ouvi Deus? Né? Maria chega para José e fala assim, ó, eu estou grávida. Mas foi do Senhor. Um anjo veio e falou que era o Senhor que ia me engravidar. José olhou com toda a fé e falou, foi Deus? Foi. Amém, glória a Deus.
Deus está fazendo alguma coisa. Maria, tu é bem-aventurada mesmo. De noite arrumou as malas e já ia fugir. Teve que o anjo falar com ele. Que a dúvida vem, amado. Ainda mais quando alguma coisa dá errado. Jesus manda os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado e não vai com eles. Dá a maior tempestade no caminho. Mas quem mandou eles entrar no barco? Não foi Jesus? E a dúvida que vem nessa hora? Estou fazendo o que aqui no meio dessa tempestade? E aí 1 ano achando que eu não ouvi Deus. 1 ano todo dia conjecturando comigo. Me precipitei. Depois de velho. Já avô. Aí lembrava dos meus netos, dos meus filhos. Como é que eu vou falar para eles que eu errei, gente? Que eu não ouvi Deus. Que eu devia estar lá, que todo esse sofrimento pode ser por minha causa, porque eu fiz algo que Deus não queria que eu fizesse. Quando foi mês passado, eu sou uma pessoa assim muito... Eu esqueci o nome de falar. Eu sou muito fechada quando eu tenho que ouvir Deus. Eu não gosto de ser contaminado. Então eu fico sofrendo sozinho. Eu não compartilho meu sofrimento. Entende isso? Só que quando chegou no mês passado eu não aguentei mais. E eu olhando para minha esposa e vendo ela sofrendo junto, um monte de enfermidade, toda hora no hospital, e a gente lutando com a vida, e com saudade dos netos, e com saudade de estar aqui. E eu já pensando, cara, eu privei, né? Teve um irmão que me ligou para falar isso. Tem pessoas que às vezes não falam da parte de Deus. Fala ou do coração, ou é o diabo que bota alguma coisa assim para querer destruir você. Que ligou para mim e falou assim, cara, aí na boa, o que tu está fazendo aí, cara? Pensa na tua esposa. Esse é o tempo dela estar curtindo os netos dela, de estar lá perto, de ter parado de trabalhar. Aí o peso aumentou mais ainda. Eu olhava para a Solange assim e falava, cara, o culpado sou eu. Não tinha que estar aqui. E mês passado eu abri assim meu coração, sentei com Solange e falei assim, filho, é possível que eu tenha errado. É possível que eu não tenha ouvido Deus. Tenha me emocionado. E aí estou trazendo um sofrimento para você, inclusive. Mas eu pedi um sinal para Deus. Ele tem que falar comigo até dia 31 de dezembro. Eu dei um prazo para ele porque eu sou ousado. E se ele me der esse prazo, janeiro a gente está voltando. Aí ela, amém. Posso saber, eu nunca falo, né? Posso saber qual foi o sinal? Luiz também, Luiz e André, conversei com eles. A gente pode saber qual é o sinal para a gente orar? Eu não, pode não. Só quem sabe sou eu e Deus. Amém? Sou eu e Deus. Eu só estou conversando esse assunto com vocês porque eu acho que ele é de extrema importância para a vida de vocês, como foi para a minha vida. Eu tenho comigo uma palavra que eu uso, né? Eu faço uma alegoria, que eu sempre falo. Assim, a nossa vida é como um barco à vela. Se eu não ver o sopro do Espírito soprando a vela, eu me angustio. Porque eu quero estar navegando nas águas que o Senhor quer me levar. Amém? Se não tem o sopro na vela, aí eu fico desesperado porque tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Esse mês passado agora, uma irmã lá no Rio fez aniversário de casamento, em Vila Velha. Já viu como é que eu estou, né?
A irmã fez aniversário de casamento. E ela falou assim, bom, sábado eu queria fazer um churrasco lá em casa, vou convidar 5 amigos que não são cristãos para vir para o churrasco. E eu queria que você trouxesse a palavra para casais. Eu falei, tá. Beleza, estamos juntos. Estou fazendo muita coisa mesmo por aqui. Comigo é só falar bora que eu boro. E aí sábado eu chego lá, juntou aquele monte de gente, a gente levou o grupo nosso que tem lá também, enchemos a casa da irmã, o churrasco rolando, aí tocamos uma música, ministrei a palavra e no final ela resolveu falar. Eu não ia falar não, mas Deus me incomodou hoje de eu ter que falar aqui. Eu posso, Cidinho? Eu falei, pode, velho, a casa é tua. Só sou convidado, estou aqui de penetra. Aí ela falou assim, eu conversei ontem com meu marido e fiz uma pergunta para ele. O que você achou desse ano? Aí ele falou assim, esse ano foi um bom ano. Aí ela, mas o que você atribui esse bom ano a ele? A gente está mais perto, está se dando bem, as coisas estão em paz, estão com rumo. E ela falou assim, você percebeu que isso é resultado da mesa que a gente senta? Que Deus colocou as mesas para a gente sentar. A gente tem sentado numa mesa de um casal, Cidinho e Solange. E lá a gente tem se alimentado. E por conta dessa mesa, a nossa vida tem mudado. Isso é fruto disso. De alguém que ouviu Deus para vir para cá. E ela abriu a Bíblia dela e me mostrou que no mês de novembro do ano passado, ela pegou a parábola do bom samaritano e ela escreveu uma oração naqueles papelzinhos amarelos que cola. Ela escreveu e falou assim, Senhor, Senhor, nós somos essa pessoa jogada no caminho, feridas, roubadas, morrendo. Envia um bom samaritano para cá. Quando ela falou isso, amado, meu coração se encheu na hora. Se encheu. Ela não sabia da minha oração. Eu fui embora assim, tão desnorteado, que eu tive que voltar no dia seguinte para falar para ela, porque ela olhou para mim e falou assim, você é a resposta da minha oração aqui. E no dia seguinte eu tive que voltar, porque eu não tive como falar com ela no dia, porque se eu falasse eu ia começar a chorar. Eu voltei para falar para ela assim, filha, você ontem foi a resposta da minha oração. Deus me respondeu. E eu tive certeza absoluta que Deus me enviou para lá. Eu precisava disso. Por quê? Porque as dificuldades, elas tentam roubar a nossa fé. Elas tentam dizer que Deus não falou. As dificuldades têm essa... E ontem à noite, eu estava pensando, como eu vinha para cá, eu falei, Senhor, por que eu tenho que falar? E o Espírito Santo falou, porque tem muita gente com a tua dúvida. E você teve que viver isso para falar para eles, que eu estou no controle de tudo. Eu estou reinando soberanamente. A minha vontade vai ser satisfeita. Amém? Isso encheu meu coração de alegria, e eu quero que o teu coração se encha de alegria nessa manhã.
Porque não tem maior alegria do que saber que o Senhor cuida de nós, que Ele está conosco, que Ele está no controle de tudo, Ele está nos direcionando. Você pode dizer amém? É o Senhor que trabalha para aqueles que nele confiam. Eu quero deixar, antes de falar da ceia, eu quero deixar algumas coisas bem fixadas no teu coração. Talvez nesse ano a gente não tratou o assunto relacionado a esse lugar como a gente deveria ter tratado. O assunto foi tratado como se a gente não tivesse recurso financeiro para poder estar aqui. E essa palavra precisa de um arrependimento nosso, um pedido de perdão nosso. Nós nunca nos movemos por causa de dinheiro. Isso nunca foi o que nos moveu. Nós sempre confiamos no Senhor. E declarar isso já é uma tremenda perda da visão de que o Senhor é que nos guia. Que a vontade dele tem que ser feita. É quando a gente olha para a circunstância e não para Deus. Para falar, Pai, o que tu está fazendo? E eu também precisava de uma resposta para dar para vocês acerca disso. E nós sentamos com o dono desse cinema aqui, o pai do cara que aluga para a gente, com o advogado dele. Sentou eu, Uziel, e ele, o advogado dele e o Luciano. E quando a gente falou que estava saindo, ele falou assim, não sai não. Quanto vocês podem pagar? A gente nada. Não, faz o seguinte, esse mês agora não precisa pagar o aluguel não. Janeiro a gente conversa. Janeiro a gente conversa, porque eu não quero que vocês saiam não. Ontem à noite, de madrugada, eu chamei o Luciano e falei, Lu, qual a tua fé? Quero saber se ela é igual à minha. Porque a gente precisa ter unidade de fé. Se a gente tiver que ficar de graça no Qualis, você fica? Ele, cara, eu tenho convicção que o Senhor está nos chamando para fora. O Senhor está querendo fortalecer os vínculos. Eu falei, cara, é a mesma convicção que eu tenho. É a mesma coisa. Estamos juntos, então. Por quê? Que é gratificante ter vindo aqui e ouvido esse homem. Para poder falar para vocês, o motivo de estar saindo daqui não é por causa de recurso financeiro. A gente nem precisa mais hoje. Ele até falou, não, considere isso aí um dízimo, né? Aí ele falou, aí de repente também aparece o ofertante, aí o Zé já apareceu, né? Já tem um aqui, um ofertante. Não é por causa de dinheiro, mas é porque a gente está ouvindo o Senhor. Amém? O Senhor está nos chamando para a base. O Senhor está nos chamando a voltar a crer novamente. O Senhor está nos chamando a visualizar de novo a igreja. Nós precisamos ter a visão correta de quem é Jesus e de quem é a igreja. Nós precisamos partir para o relacionamento. Se a tua vida hoje não está sendo pastoreada, cuidada, discipulada, essa é a hora de você sujeitar a tua vida a alguém. E se comprometer. Amém? Por quê, amados? Porque o dinheiro não é o que vai fazer o nosso compromisso. Nós nunca pedimos, exceto nesses últimos 2 meses, por conta dessa situação, vocês que nos conhecem, nós nunca pedimos oferta, dinheiro para ninguém. Nós não temos cartão de membro para saber quem dizima, quem não dizima. Nós não temos, hoje dá para ver porque é Pix, antigamente tinha 2 caixinhas aqui, oferta e primícia. Quem botava o dinheiro ali a gente sabia que era primícia, aqui a gente sabia que era oferta, e quem deu, quem não deu, também não nos interessava, porque nós ensinamos a cada discípulo de Jesus
a ter compromisso com Ele, a cumprir com a palavra dEle. Amém? A ofertar e dizimar onde se alimenta. Nós sempre ensinamos isso. Nós já rejeitamos aqui primícias de pessoas que não estavam vinculadas a gente. Que vieram de Brasília, a gente sabe de onde veio. Vem de fora, Curitiba, e chega aqui e bota um cheque lá na primícia. Aí Neivinha, já instruída, me ligava, Cidinho, fulano deu a primícia aqui. Eu falei, liga para ele, vê se não era oferta. Se for oferta, tudo bem. Aí quando liga, não, senti de Deus de dar minha primícia aí. Está errado, filho. Deixa eu ligar para ela, me dá o telefone. Filha, a palavra diz que digno é o obreiro do seu salário. Digno é obreiro. Quem que alimenta você? Onde você tem sido cuidada, pastoreada? Ah, lá em Brasília. Então a tua primícia é lá, não é aqui. Você não pode decidir por você mesmo onde você vai botar o teu dinheiro. Porque ele não te pertence, ele pertence ao Senhor, e Deus tem escrito a vontade dele. Está aqui. Se você quiser ler depois, 1 Coríntios 9. Você vai ler, e você vai entender que Deus está falando, que Ele cuida daqueles que trabalham e se esforçam na palavra. Amém? Nós sempre ensinamos isso. Seria um desvio muito grande nosso, agora a gente começar assim, amados, vamos fazer uma oferta do ano para poder pagar as contas. Não existe isso, querido. Isso não está no nosso DNA. Não foi isso que o Senhor nos ensinou, isso não está na visão. Se há algum erro, está faltando pastoreio, discipulado, liderança, a gente tem que arrumar no lugar certo. Ensinar de maneira correta, se esforçar no ensino, é isso que nós temos que fazer. E aí Deus faz isso mesmo, amado. Ele nos junta, nos tira a distração, tira a nossa distração e nos chama novamente para os vínculos, para a gente fortalecer a nossa aliança. Quantos me entendem? Amém? Quando eu saí da 28 de setembro, Deus me deu uma palavra, que eu anotei, e a Ana Paula tinha me perguntado, e eu esqueci. Eu estava lá em Vila Velha, ela mandou um zap, pai, Deus tinha me dado a palavra quando a gente saiu da 28 de setembro, o senhor lembra? E eu não lembro não, também estava com a cabeça toda desconfigurada. Mas Deus tinha me dado a palavra quando Ele falou sobre os vínculos. Está em Deuteronômio, se falar 3 vezes está batizado no Espírito Santo, falando em línguas. Deuteronômio 32, 11 e 12. Diz assim, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas e toma-os e os leva sobre ela, assim só o Senhor guiou o seu povo e não havia com eles Deus estranhos. Eu li esse versículo um dia que estava lendo um livro. E o escritor do livro, que eu não lembro o nome, dizia assim, como Deus trata conosco. Quando a gente está num lugar muito acomodado, a águia faz isso. A águia coloca os seus filhotes no ninho, no alto penhasco. Só que tem hora que eles precisam voar, eles têm que sair do ninho, eles estão acostumados a estar ali, e a mamãe águia ir lá e dar comidinha para eles, aí volta. Eles ficam ali achando que são passarinhos, mas eles são águias. E aí diz que na hora do voo, a águia se arremete contra o seu ninho. E ela começa a sacudir o ninho, a despertar o ninho, a tirar as coisas, as penas que estão lá dentro, que dão conforto a eles, e precipita eles de penhasco abaixo. E eles caem desesperados, batendo a asa sem conseguir voar. Mas ela mergulha num voo, abre as asas, pega o seu filhotinho, leva de volta e bota no ninho. Isso ela está ensinando ele a voar. Diz que ela faz isso por 3 ou 5 vezes. Na 6ª ela não desce. O que aprende a voar, voa.
O que não aprende vai cair, vai morrer, porque não é águia. E eu sabia, quando Deus me falou isso, que na hora que a gente faz uma movimentação dessa, é possível que se perca alguém. É possível que alguém não bata a asa, não voe. Porque não quer ser águia. Não aprendeu a voar. É possível. Mas o Senhor está só tirando tudo que não está preso no ninho, porque Ele vai refazer o ninho para poder, de novo, colocar mais filhotinho lá dentro. Amém? Foi muito pedagógico quando Deus falou isso comigo. Foi muito pedagógico. E eu sei que é exatamente isso que vai acontecer hoje conosco. O Senhor está nos juntando, Ele não está nos separando. Porque esse ajuntamento aqui, ele é falso. Ele não é verdadeiro. O ajuntamento verdadeiro é aquele onde tem vínculo, vida, relacionamento, onde a gente abre o coração para falar das nossas dificuldades, pecados, onde somos ajudados a crescer e nos parecer com Cristo. Isso é ajuntamento. Amém? E essa arte de viver nós vamos aprender novamente agora. Vamos ter que exercitar agora, novamente. Então eu queria deixar isso bem fixo para vocês, na mente de vocês. O que nos move não é o dinheiro, nem a dificuldade. Porque hoje nem precisamos disso. Deus nos socorre muito para que a gente não erre. E dá até para poder pedir perdão para vocês, que esse não é o nosso problema. O nosso problema é seguir o Senhor, ouvi-lo e obedecê-lo. Eu lembrei de uma coisa, eu não sei se a Aline vai lembrar, a Aline do Vinícius. A gente estava lá do outro lado, eu estava incomodado com esse assunto de vínculo. Eu estava decidido a gente sair para as casas na época. Mas me acovardei, porque a gente começa a fazer as contas das coisas que a gente vai perder. E a Aline chegou para mim, numa outra semana, falou assim, eu tive um sonho contigo. Foi um sonho ou uma visão, não lembro. Um sonho. Com aquela música, Oceanos. Foi na Casa do Bolo, não foi? Na Casa do Bolo. Aí ela falou para mim assim, ó, Deus está falando que você pode ir com fé, andar sobre as águas, que Ele é contigo. Esse plano que está no teu coração é Deus que está falando. Só que eu não ouvi. Eu fiz conta. Porque é confortável estar aqui. Mas quanto tempo tem isso? Uns 3 anos e meio? No mínimo. O Bo morava lá em Honório. 2018? 5 anos. Há 5 anos atrás, Deus já estava falando com a gente, que a gente precisava fortalecer os vínculos. Mas eu não me dei conta. Né? Como é que é a música? Sua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Assim me encontro no deserto, não é isso? Em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. Naquela época, Deus já tinha falado comigo. Mas eu achei que dava para continuar. Eu achei que a gente podia fortalecer os vínculos e continuar do jeito que a gente estava. Não dá, amados. Porque o ensino errado destrói tudo. E eu vou terminar esse tempo aqui com vocês para falar uma coisa que eu esqueci aqui. Obrigado, Gleice. Quando eu cheguei em casa, vocês lembraram, quando a irmã falou comigo no churrasco, aquilo encheu meu coração, mas Deus me lembrou de uma coisa. Quem estava aqui no dia que o Franco orou por mim, para me enviar, o Franco trouxe uma palavra. Ele pregou em cima de Atos 11, ele falou de Barnabé. Eu não sei se vocês lembram. E ele falou assim, quando Barnabé foi enviado, o nome de Barnabé é José. Ele falou, quando Barnabé foi enviado, eles escreveram, Lucas escreveu o motivo. Falou, por que Barnabé? Porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo. E ele falou assim, agora é hora de vocês darem uma oferta a essa igreja aqui.
Vocês vão ofertar um José também. Por quê? Porque ele é um homem bom, cheio do Espírito Santo. Eu achei que o Franco exagerou. Falei, pô, o Franco puxou a sardinha para o meu lado, mas beleza, vamos lá. E a gente orou aqui, aí eu cheguei em casa, curioso, querendo ouvir de novo essa palavra. Peguei lá no nosso grupo lá do YouTube e fui achar a palavra. Quem lembra que dia foi isso? Lembra do dia, né? Foi exatamente em novembro. Foi exatamente na semana que aquela irmã fez aquela oração. 8 de novembro, né? 8 de novembro. Foi exatamente no dia da oração da irmã. Naquela semana que ela orou. E falou, Senhor, envia um bom samaritano. E aí eu dei a notícia para Solange, quando cheguei em casa. Falei, filha, se alegra. Aí ela, por quê? Porque a gente vai permanecer. Nós não vamos embora. Se alegra porque o Senhor nos chamou para aqui. É aqui que nós vamos trabalhar e florescer. Amém? Foi aqui que o Senhor nos chamou. E aí espero, em nome de Jesus, que esse ano seja um ano de trabalhar com alegria, porque foi um ano pesado. Foi um ano difícil. Foi um ano atendendo os irmãos, achando assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas esse ano vai ser um ano, de fato, de fazer a obra com alegria. Com certeza que o Senhor me chamou. Isso é importante para você, porque nesse momento você pode estar pensando assim, pô, o Cidinho saiu, deu tudo ruim. Pode atribuir isso à minha saída. Você também pode atribuir que a gente não está saindo por falta de dinheiro. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. O Senhor está nos chamando para um compromisso maior. Ah, tem mais um detalhe que eu não falei. No dia que o Franco desceu aqui, no dia que ele me enviou, ele me chamou ali, naquela porta ali no meio, e falou assim, Sidão, te falar uma coisa. Eu não posso falar assim, diz o Senhor. Eu queria muito que ele estivesse aqui para poder lembrar disso. Eu não posso falar assim, diz o Senhor. Porque eu não julgo ter ouvido de Deus, mas eu tenho um sentimento no meu coração que eu queria repartir contigo. Vocês não vão ficar aqui por muito tempo. Mas não é porque vai pegar fogo no shopping, vão botar vocês para fora, não. Eu tenho um testemunho no coração que vocês vão crescer. E não vai caber aqui. Deus vai tirar vocês daqui. Aí eu, beleza, só não sabia que Deus ia tirar a gente antes de crescer. A gente já imagina assim, bom, vai crescer, não vai caber, a gente vai para outro lugar. Não. Já não está cabendo. Deus, Ele quer primeiro trabalhar em nós. Amém? Você precisa aprender a voar. Esse é o tempo de você aprender a voar. Esse é o tempo de você crescer. Esse é o tempo da vida de Deus acontecer na tua vida. Esse é o tempo dos relacionamentos funcionários, do discipulado funcionar. Esse é o tempo de você se levantar em Deus. Porque talvez você tenha passado o ano como eu, triste, desanimado, achando que Deus não está contigo, que você errou. Mas Deus está só trabalhando na tua vida. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Amém. Vou falar rápido da ceia, já são 12h20. Ontem, estava em Teresópolis, ministrando com uma irmã lá na Casa da Luz do Serginho. E ela fez várias perguntas. Aquela pessoa que viveu na religião o tempo todo na vida e de repente encontra um grupo, um povo diferente de tudo. E ela tinha feito uma oração a Deus. Ela falou assim, Senhor, eu quero alguma coisa que seja diferente, mas que seja verdadeira.
E ela tem alguns anos tentando marcar um gabinete pastoral. Já tentou em vários lugares e não conseguiu marcar. Aí a Gleice falou comigo, pô, tem uma mulher assim, cheia de problema, precisando de ajuda, tentando marcar gabinete pastoral, não achou, achei que alguém podia ajudar ela. Eu vou lá sábado, topa ir comigo? Falei, é só falar, bora que eu boro. Tamo junto. Subi com a Gleice, passamos a tarde toda conversando. Sentamos na mesa e o assunto rolou. E ela ia perguntando as dúvidas, a gente ia contextualizando na Bíblia, tirando os apoios dela, tirando as fugidas, as máscaras que a gente coloca, e ela chorando, rindo, chorava, ria. Quando foi no final, na hora de vir embora, ela falou assim, eu tenho mais uma pergunta para fazer. Eu tomei muitas vezes a ceia de forma errada. Porque eu estava com esse monte de pecado aí, sem resolver, e ceando. Cheguei a falar com o meu pastor, ele falou que se eu tivesse já no coração arrependido, eu podia cear. Eu ceiei errado ou não ceiei? Aí eu olhei para ela e falei assim, bom, eu acho que você nunca ceiou. Acho que a verdade é essa, você nunca ceiou. O que é a ceia para você? É pão e vinho? Ou suco de uva, né? Isso é a ceia para você? Porque se for isso, você não ceiou. Porque Paulo, quando fala da ceia, ele fala para a igreja de Coríntios assim, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Por quê? Porque uns se embriagam e outros passam fome. Tinha pão e tinha vinho. E tinha muito, porque uns comeram e deixaram os outros com fome. Se estava com fome era para comer e se saciar. Beberam ao ponto de ficar embriagado, então tinha bastante vinho. Não era um elementozinho que aquilo ali era ceia. Aí falei para ela assim, e eu quero falar para você, falei, hoje, você ceiou aqui. Hoje você ceiou. E ela ficou assim meio perdida, né? Aí eu falei assim, nós comemos bolo, biscoito, tomamos café. Nós comemos aqui nessa mesa hoje. Mas aqui hoje não faltou o pão da vida. Você ouviu falar de Jesus. Você ouviu a palavra. Você ouviu falar que Jesus, em memória dele, eu falei que ele morreu pelos teus pecados. Eu falei para ele, para você, que ele foi apropriação, que ele te ama. O pão da vida teve aqui nessa mesa hoje, sim ou não? Aí ela teve, eu falei o sangue também, o vinho também. Por quê? Porque hoje você confessou teus pecados aqui. E a palavra me garante que quando nós estamos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então hoje teve pão e vinho. Nessa mesa teve comunhão. Nessa mesa hoje teve crescimento. E nessa mesa hoje, a partir de hoje, a tua vida não vai ser mais a mesma. Porque hoje você de fato ceiou. As outras vezes, você só foi religiosa. Comeu o pão e o vinho e às vezes está até com dúvida, porque ela estava em pecado e não podia ter comido pão. O correto era você não estar em pecado. Ter alguém que pudesse ter sentado contigo e te ajudado. Porque isso é só religiosidade. Jesus falou para a gente fazer a ceia em memória dele. Memória de quê? Que ele morreu pelos meus pecados. Que ele é o Salvador do mundo. Amém? Que ele vai voltar. Que você faz parte da minha vida. Nós somos a igreja. Eu sou um membro do corpo que você também é. Que nesse relacionamento nós precisamos não ter diferença uns com os outros. Que também eles comeram pão e vinho, mas eles desprezavam os mais pobres. Não consideravam os que menos tinham. Faziam acepção de pessoas, mas era todo mundo irmão. Todo mundo foi pago pelo mesmo preço. Ninguém saiu mais caro porque era mais bonitinho. Não, o valor foi o mesmo.
Então nós temos que aprender até a cear, amados. Tem que aprender o que é a ceia do Senhor. Para não tornar isso aqui uma religião, um dogma da igreja. Porque nós podemos cear todos os dias. E anunciar a volta do Senhor todos os dias. Podemos sentar na mesa todos os dias para repartir o pão com alguém. Podemos fazer isso. Você pode dizer amém? Entende o que eu falo? Então, vamos repartir hoje aquele pão ali, mas eu queria que você tivesse o entendimento, que você partisse esse pão sabendo que quando nós partimos do pão, nós estamos dizendo que eu faço parte contigo, eu sou um contigo. Amém? Quando eu bebo daquele cálice, eu estou falando que o sangue que foi derramado na minha vida, que me comprou, foi o mesmo valor que te pagou. Nós não temos diferença um para o outro. Somos iguais. Amém? Precisamos desesperadamente da misericórdia do Senhor. E pedir para que Ele nos sustente, nos levante, e que a cada dia nós possamos dar fruto. Se você está aqui hoje, não frequenta um grupo caseiro, procura já aqui irmãos onde tem, se reúne no grupo e vai, para você se relacionar com esses amados, amém? Se você está aqui hoje, frequenta um grupo caseiro, mas não tem um discipulador, tu está indo lá como se fosse um culto, está errado também. Sujeita a tua vida a alguém. Sujeita. Porque para você crescer, você precisa estar sujeito a alguém. Dedica a tua vida, fala assim, eu quero que você cuide da minha vida, vamos andar juntos aí. Abre teu coração, fala dos teus pecados, dos teus dilemas, dos teus problemas, e ajuda também aqueles que estão à tua volta, porque você faz parte do processo, amém? Nós fazemos parte do processo, nós recebemos, mas também damos. Relacionamento é uma mão de duas vias, é dar e receber. Todos nós precisamos crescer. Se você está naquela do Cristo em casa, Cristo da internet, né? Cristo é igreja virtual, está na igreja metaverso, se arrepende em nome de Jesus. Porque Jesus vai voltar, você vai estar com a cara na tela. E Ele vai voltar real, todo olho verá. Amém? Todo olho verá o Senhor. Então se arrepende em nome de Jesus. Funciona no corpo. Se liga no corpo, produz no corpo, trabalha no corpo. Tenha vida. Porque esse é um tempo que o Senhor está nos dando para avivar, reavivar a sua igreja. Amém? Se tiver difícil para você, meu conselho, bate bastante a asa. Se esforça. Senão você vai cair e vai morrer. Se esforça. Se esforça, paga o preço. Paga o preço. Amém? O que me fez vir para cá, quando eu saí de Campo Grande, foi que tinham 6 irmãos que moravam na Tijuca, mas iam lá para Campo Grande se relacionar com a gente. E a palavra foi, não é justo deixar esses irmãos sozinhos. Larga tudo aí e vai cuidar deles, porque eles são comprometidos. Deus um dia vai julgar o teu compromisso no corpo. Amém? Seja compromissado. Em nome de Jesus. Amém? Pai, nós vamos partir o pão. Porque não é só um ano que vai se encerrar. O nosso ciclo aqui também se encerra. E no nosso coração, o Senhor já está desejando saber aquilo que Tu vai fazer agora. Porque a Tua mão está conosco. Tu vai nos fortalecer nesse tempo. Tu vai nos fazer crescer nesse tempo. Tu vai, Senhor, aperfeiçoar os vínculos. Senhor, Tu vai aperfeiçoar, Senhor, o reino na vida dessas pessoas, Senhor, que são Teus filhos. Tu tem cuidado de nós, Senhor, nós somos a Tua igreja. Preserva em nós o nosso óleo. Preserve em nós o nosso bom perfume. Senhor, preserva em nós o nosso bom vinho, a nossa alegria, preserve em nós, para que o Teu nome seja exaltado a cada dia, no tempo
em que a tua igreja necessita mesmo ser invisível. Porque esse é o tempo que as trevas se levantam e vão querer visualizar para atacar a tua igreja. Mas tu vai nos manter, Senhor, oculta aos seus olhos, para que possamos trabalhar com paz, para que possamos trabalhar, Senhor, avançando no reino, formando discípulos, formando pessoas, crescendo, Senhor, sem que ninguém se dê conta da obra que tu estás fazendo sobre a terra. Prepara, Senhor, os guerreiros dessa batalha dos tempos de hoje. Aparamenta, Pai, distribui os teus dons, porque nós queremos receber de Ti, Senhor, aquilo que é celestial, para lutarmos com essas armas poderosas em Ti, no tempo chamado hoje. Nós repartimos o pão, tomamos do cálice, mas com o entendimento de que precisamos ser um, precisamos de unidade, precisamos repartir o pão, e precisamos, Senhor, viver na transparência do Teu sangue, purificados dos nossos pecados. Muito obrigado. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?